Fato rápido. Segundo o psicólogo Paul Ekman, pioneiro na área da análise de emoções e comportamento, existem 7 emoções básicas que são universais, ou seja, têm a mesma configuração de expressão facial em todas as culturas do mundo. São elas: nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. Dá para saber quando alguém está mentindo? Dá para ler as emoções, a face de uma pessoa e descobrir se tem algo errado com a informação que ela está passando? Hoje nós vamos falar um pouquinho da neurolinguística aplicada em análise de microexpressões. Claro, vai ser um episódio mais introdutório, não dá para entrar a fundo com um vídeo curto de YouTube, mas espero que vocês gostem. Então, se gostarem, deixem nos comentários, porque de repente eu trago também outros convidados para poder falar um pouco sobre isso e como funciona. Entre eles, João de Oliveira, que é alguém que eu vou comentar rapidamente também no vídeo. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Dá pra saber quando alguém tá mentindo? Objetivamente, sim. É possível sim fazer uma análise da pessoa ao nível de saber se ela tá mentindo ou não. Porém, a gente precisa abrir vários parênteses aí. Isso exige técnica, contexto e também saber se não tem nada influenciando aquela pessoa no momento que possa passar os sinais errados. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pequena interrupção, porque é importante e tem a ver com o assunto. Se você quiser saber mais sobre análise de emoções, microexpressões, saber quando a pessoa está mentindo, quando ela tem desprezo por você, tem 2 livros que eu recomendo que são padrão ouro para mim. O primeiro, que é o início de tudo, na minha opinião, que é A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Se a imagem não estiver boa aí, eu vou tentar botar um print na tela. E o outro, que é com alguém que eu tive a oportunidade de estudar ainda na faculdade, inclusive fazer alguns experimentos nessa área com ele. A gente fez algumas experimentações juntos, a nível acadêmico, eu achei muito legal, eu agradeço a oportunidade de ter feito isso, que é o João de Oliveira, e o livro dele sobre esse mesmo assunto é Saiba Quem Está à Sua Frente, que eu recomendo muito também. E o João é alguém que eu quero trazer aqui no canal ainda, então se você quiser que eu traga ele, que tem especialização em, que é uma das referências no Brasil em análise comportamental, então deixa aí nos comentários que eu vou printar os likes, os comentários e vou falar com ele. João, estão pedindo para você falar, então deixa aí que eu vou tentar trazer ele aqui no canal, beleza? Então, antes de explicar para vocês quais são os sinais que a pessoa emite quando está mentindo, é importante a gente saber por que esses sinais acontecem. Nós, seres humanos, nem sempre tivemos a linguagem verbal como a gente tem hoje. A fala bem estruturada, regras gramaticais, isso tudo aí foi sendo criado ao longo dos anos, foi uma evolução. Antes, nossos antepassados precisavam aprender a se expressar de outras formas. Então a linguagem corporal era a forma como os outros seres humanos, nossos antepassados, nossos parentes antigos, tinham para poder passar uma emoção, uma informação para o outro. Quase sempre são informações básicas: raiva, fome, tristeza. Então essas informações básicas, elas eram uma forma primitiva de comunicação. E por algum motivo a gente meio que foi esquecendo como fazer essa análise de forma automática. Por quê? Porque isso biologicamente deveria ser inato. Um bebê, quando nasce, tem fome, ele chora. E quando ele chora, ele fica muito claro na cara dele que ele tá triste ou com raiva de alguma coisa. Ele corruga o rosto todo, ele solta lágrimas. Mas por algum motivo, culturalmente, a gente vai perdendo isso. Claro que hoje em dia existem cursos e treinos para que você melhore essa habilidade. Eu até recomendo que você faça, isso melhora bastante sua comunicação, me ajudou, eu era muito tímido, não estaria nem falando hoje na câmera se não fosse o contato que eu tive com o João de Oliveira, por isso que eu sou muito grato a ele. E isso foi na escola, na universidade, não foi nem no curso dele mesmo, que eu recomendaria até para todo mundo que quiser fazer. Então, como é que funciona a análise de expressões faciais? Entenda que nós somos como um computador. A nossa cabeça é um gabinete, como o gabinete do seu computador, com a CPU, com o HD, o SSD, com as informações básicas. O nosso rosto e nossas mãos, braços, pernas são como periféricos. Quando acontece uma reação no nosso cérebro, instintivamente, você emite sinais sem perceber. Você faz isso o tempo todo e não percebe. É algo involuntário e muitas vezes dura milissegundos. Então é necessário um treinamento para poder saber fazer uma análise com precisão. Na mentira, que é o tema desse vídeo, por exemplo, a pressão sanguínea ela aumenta, os vasos do nosso rosto, os vasos periféricos do nosso rosto, eles se irrigam e algumas pessoas elas vão ficar ruborizadas, outras menos. Então é um critério aí que você tem que tomar muito cuidado se for avaliar se alguém está mentindo. Algumas pessoas de cara vão ficar ruborizadas, a pressão vai subir, a temperatura vai subir, e aí vem os primeiros sinais de mentira. Como, por exemplo, apertar a orelha, coçar o olho, ou na altura dos olhos, a base no nariz, sentir o colarinho ficando apertado, além da mudança de cor no rosto, né? Fica mais ruborizado.
Isso aqui, esse é um dos primeiros sinais quando a mentira é uma mentira assim, quando essa mentira causa estresse, ou seja, quando é algo inesperado, quando a pessoa é obrigada a inventar uma mentira na hora. Existe também mentiras mais elaboradas, mentiras que acompanham uma narrativa. Essas aí têm todo um outro aparato de coisas que precisam ser avaliadas. Essas são as principais e as mais comuns de se ver com as pessoas no dia a dia. Você provavelmente vai observar nos seus amigos, nas pessoas das suas relações. Mas muito cuidado ao fazer análise. Às vezes o calor excessivo, um problema de saúde, um acontecimento recente que deixou a pessoa nervosa, pode emitir esses sinais também. Então você precisa avaliar o contexto para entender. É possível com treino, por exemplo, também saber quando a pessoa está inventando algo, analisando a posição dos olhos ou a expressão facial, com o movimento dos lábios. Existe um outro leque de coisas que você pode utilizar para poder analisar a mentira, mas esse é um assunto muito mais avançado, eu não teria como passar num vídeo ou num podcast com precisão, isso exige treino e um curso de várias horas. Mas eu já te dei alguns elementos aqui para você começar o seu treino e com a ajuda dos livros você também vai conseguir ter algum aparato. Existem também sinais para saber quando alguém não acredita no que você está falando. Por exemplo, segurar muito um queixo dessa forma, tapar a boca com uma das mãos ou com as duas mãos. Isso tudo simbolicamente, por exemplo, o ato de colocar a mão sobre a boca, simbolicamente é uma palavra não dita, alguém desconfiou de alguma coisa, está segurando para não te corrigir. Ou a mão no queixo significa que a pessoa está analisando o que você está falando, ou seja, ela está desconfiada. Então, a mentira, na verdade, é o sinal mais comum e mais fácil de ser analisado. Com o treino, você vai fazer isso de forma bem automática. Isso tudo é válido no tribunal? Tem o mesmo problema do polígrafo. Como cabe interpretação, existem fatores externos que podem influenciar na análise. Isso, obviamente, não serve como prova, mas é cada vez mais comum que policiais, investigadores e psicólogos criminais utilizem no seu dia a dia, na sua prática, para poder ter uma linha de investigação ou saber como direcionar sua investigação, saber se uma pessoa está mentindo e saber fazer as perguntas certas. Um abraço aí para o Metaforando, mas independente de ser aceito ou não no tribunal, é uma excelente arma de interrogatório. Então, serve tanto para policiais como profissionais também de outras áreas que querem melhorar sua comunicação, como um psicólogo. Esse é, pessoal, o episódio ficou um pouco mais extenso do que eu queria, então eu vou encerrar por aqui. Não deixe de deixar seu like, seu comentário para eu poder trazer o João aqui para poder falar com a gente. Também aguardo com carinho a sua inscrição, caso não tenha feito isso. Eu vou ficando por aqui. Se estiver me vendo pelo YouTube, vai ter recomendações. Se estiver no Spotify ou outro agregador de podcast, me acompanhe, me siga por aí. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração Ralph Ibrahim.